quero falar com você sobre alvos para 2020, alvos para o novo ano. E abra comigo a Bíblia, livro de Colossenses, 3º capítulo, dos versículos 15 a 25. Colossenses, capítulo 3, versículos 15 em diante, 15, ou melhor, até 4:1. Capítulo número 3, versículo 15 até o capítulo 4, versículo 1. Diz assim: que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus. Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça receberá de volta a injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Pai querido, obrigado por tua palavra. Fala conosco por meio dela, derrama a tua palavra, dá-nos graça para comunicá-la com unção e da melhor maneira nos minutos que temos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos sentar na presença de Deus. O novo ano começou, se iniciou na terça-feira. Foi o último dia do ano, quarta-feira, o primeiro dia do ano, passagem de ano. Muitos, nesse tempo, uma boa parte das pessoas fazem um balanço do que aconteceu no ano e buscam dar uma olhada no saldo. E esse balanço depende também muito dos critérios, aqueles que aplicam a valores talvez só financeiros ou materiais. Eles têm uma determinada visão, mas eu diria que há muitas outras variáveis que envolvem outros valores que devem ser considerados nos balanços do ano e nos balanços da vida. Coisas que valem mais do que, de repente, um dinheiro que se perdeu ou que se ganhou. No entanto, é sempre saudável nós realizarmos essa análise, vamos olhar e ver o que erramos e aprendamos com os nossos erros. E não deixemos de louvar a Deus por todas as coisas tão boas que aconteceram na nossa vida. Mas eu quero pensar com você sobre esse ano que estamos e pensar em estabelecimento de alvos. Alguém diz, não, mas essa história, todo começo de ano tem alvo, e daí? Não alcança. Vamos mudar isso. Sabe, alvos que a gente precisa estabelecer, sim. Eu falei sobre, na caminhada de conquista, sobre o pavimentar a estrada com a visão de Deus e sobre visões gerais e específicas. Isso que nós vamos falar aqui são alvos para todos nós, não só para alguns
Tem alguns alvos que são específicos de acordo com o nosso jeito de viver, com o tipo de vida que temos e tal, mas tem coisas que são para todos, e eu quero propor esses alvos aqui para esse ano, e que sejam para esse ano, mas que, na verdade, eles continuem por toda a vida, e essas coisas que estão na palavra de Deus. Terceiro capítulo de Colossenses, até o capítulo 4, versículo 6, eu não li os versículos anteriores de todos eles, mas você pode fazer essa leitura melhor na sua casa, e é o Espírito Santo inspirando Paulo para escrever essas coisas, e se nós lutarmos por elas, se nós as estabelecermos como alvos, eu quero dizer a você que nós seremos muito abençoados nesse ano. O conteúdo desses versículos é riquíssimo e falam de coisas do dia a dia, do cotidiano de cada um aqui, que ocorrem essas ordenanças aqui, e vale muito a pena darmos toda a atenção ao que a palavra de Deus nos diz. E fala-se muito aqui sobre relacionamentos. Relacionamento, como alguém disse, relacionamento a tudo. Muitos desses alvos têm a ver com relacionamento com Deus, relacionamento com a comunidade cristã, relacionamento da família, relacionamento entre líder e liderado, e todas essas coisas. E além de outras coisas aqui que eu quero começar a conversar com vocês. E versículos 15 a 17, a Bíblia diz que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo. Paz. O pastor Fernando, na Caminhada de Conquista, falou sobre a paz como juiz em nosso coração, e ele fez uma abordagem muito interessante. Juiz é aquele que apita quando tem alguma coisa errada. Então, a gente está em Jesus, a gente anda com Jesus, a gente está na paz dele, e a gente vai vivendo, e a gente tem que tomar algumas decisões, e de repente a gente está em meio a alguma coisa, uma decisão a ser tomada. Exemplo, quero comprar alguma coisa, um carro, investir alguma coisa, e eu me empolgo, estou com isso, mas sabe, se eu estou em Jesus, eu também não vou simplesmente fazer o que eu acho. Eu oro, eu me coloco diante dele, e então eu vou perceber diante dele se no coração tem paz. Ela vai ser o juiz, ela vai me ajudar a julgar as situações. Julgar. Tem lá, isso eu vou falar nesse ano, no Sermão do Monte, né? Até uma aula que eu estou escrevendo para o TCL. Jesus disse: não julgueis. Mas a Bíblia também diz que é para julgar. Cada coisa depende do seu contexto. Então a gente tem que julgar, e a paz nos ajuda nesse julgamento. A paz, a Bíblia fala de paz nesse sentido, a paz no convívio, e não nesse texto, mas a Bíblia também fala dessa paz interior, no coração. A Bíblia fala da paz de Deus, e a Bíblia diz que a paz de Deus excede todo entendimento, ela não se explica. Ansiedade é o inverso da paz. E é por isso que a Bíblia diz: lancem sobre ele toda a ansiedade de vocês, porque ele tem cuidado de vós. Não fiquem com ansiedade, fiquem com paz. Fiquem com paz. Quando a gente tem Jesus e é cheio do Espírito, a Bíblia fala do fruto do Espírito, e uma das características do fruto do Espírito é a paz. Se eu tenho comunhão com ele, eu vivo com ele, sabe? Uma das 9 características é paz. É paz. Mas e diante dos desafios, diante das guerras, é preciso ter paz. Efésios 6, nas armaduras do soldado cristão, está lá o evangelho da paz, calçar os pés no evangelho da paz. Isso parece que é, enfim, um paradoxo, guerra com paz, sim, mas a gente tem guerra com paz, a paz. E a Bíblia está falando aqui de paz, então,
que a paz seja um alvo nosso. E a paz nós encontramos na comunhão com Cristo, no lançar as ansiedades, numa vida com Ele. Outra coisa aqui que esses 2 versículos falam, e é mencionado por 3 vezes, a questão da gratidão. Ele diz, sejam agradecidos. E depois fala, e cânticos espirituais com gratidão. No final diz, dando por meio dele, graças a Deus, gratidão. Eu também quero te propor a colocar como um alvo desse ano, de se ter uma vida com mais gratidão, ser mais grato. Mais grato. A ingratidão é veneno terrível. A ingratidão é algo que Deus detesta. Eu li na minha leitura devocional, essa semana que passou, Números 11, quando o povo de Israel, que Deus mandara o maná, e eles tinham comida todo dia, e o maná foi o alimento mais completo que já existiu nesta terra, tinha de tudo que fazia com que o povo tivesse saúde e supria tudo, tudo. Se alguém descobrisse essa fórmula, né, Gilmar? Né? A fórmula, né? Enfim, Deus tinha a fórmula e era bom demais, mas de repente o pessoal começou a reclamar, estou enjoado desse negócio, tá? Começaram a reclamar. A Bíblia diz que Deus olhou para aquilo e veio fogo dele no arraial, fogo da ira dele. Ingratidão, Deus faz coisas, nos dá coisas, e de repente a gente não observa, não valoriza, não agradece as coisas que Ele tem feito por nós, e de repente a gente só olha o que não tem, esquece de agradecer pelo que tem, só olha o que tem de errado. E tem gente que a vida toda, todo dia é reclamar, nada está bom, está tudo ruim. Tem gente que você começa a conversar, é reclamação o tempo todo. Eu nunca vou esquecer de uma vez, numa viagem para um evento que nós tínhamos, daí a gente encontrou alguém lá, esperando o voo também, e aquilo me marcou, esse cara, todo o tempo de espera, uns 40 minutos, só ele falou e foi só reclamação. Eu não aguentava mais ficar perto daquele cara. Porque é ruim demais você ficar com gente que só reclama. Só. Eu não estou dizendo que não haja momentos que a gente tem que chorar, que compartilhar as dores. A Bíblia diz, levem as cargas uns dos outros. Não é errado a gente compartilhar a dor, mas eu estou falando de gente que só reclama. Isso não é justo. E a Bíblia está falando aqui de gratidão. A gente tem que aprender a ser grato. E para isso, às vezes, a gente tem que ter uma disciplina. O salmista, no Salmo 103, ele estava falando com a alma dele, não era com Deus. Ele estava se disciplinando, ele dizia, bendiga a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Ei, Davi, minha alma, bendiga o Senhor e não esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da morte, e Ele começa a pontuar as coisas. Mas muitas vezes, em função da nossa natureza pecadora, a nossa tendência é só ficar reclamando. Mas a gente não agradece. Muitas vezes eu tenho chamado a atenção aqui. Vamos pensar um pouquinho na nossa oração. Quando a gente vai orar, o que é que sai na nossa oração? Quanto tempo de gratidão, de louvor tem na nossa oração? Eu tenho que me cuidar com isso. Eu tenho que colocar uma disciplina, porque senão eu começo a orar, eu só quero pedir, interceder, lutar. Não, eu estabeleci uma disciplina para mim. Metade do meu tempo de oração, eu reservo para a gratidão, louvor e adoração. Como eu me conheço, eu olho no relógio, metade. Eu marco. E daí eu vou pontuando. Eu vou agradecendo.
E como eu tenho dito, sabe, tem coisas que é todo dia a mesma coisa. Agradeço porque são coisas que eu as tenho todo dia na minha vida. Eu vou pontuando, eu vou agradecendo. E sabe, isso é bom demais, porque eu estou vendo o que Deus está fazendo. Quando eu agradeço, eu estou reconhecendo, eu estou contemplando as coisas que Deus já fez. E quando eu entro no período de petição, de intercessão, de outras coisas, de guerra, de batalha, a minha fé também já cresceu nesse processo. A minha fé já cresceu nesse processo. Gratidão, gratidão a Deus. A gratidão entre nós. Ser grato. Algo muito nítido para mim é que as gerações atuais estão deixando de dizer muito obrigado. Lembro lá na minha época, quando eu era pequeno, era criança, isso não era só comigo, quando alguém dava alguma coisa para a gente, né? E daí muitas vezes eu pegava aquilo, eu olhava, ficava gostando daquilo e esquecia de dizer muito obrigado. Daí meu pai e minha mãe diziam: como é que se diz? Muito obrigado. Eles faziam eu dizer muito obrigado sempre que eu recebia alguma coisa. A gente tem que ensinar nossos filhos. A gente tem que ensinar essa geração. Essa geração, Patrícia, tem que ensiná-la a dizer muito obrigado, que estão esquecendo. Gratidão tem que permear a nossa vida, permear os nossos relacionamentos, permear a nossa casa. Gratidão tem que estar ali na vida conjugal, entre pais e filhos, entre irmãos. Você agradece a tua esposa pela comida que ela faz todo dia? Você agradece o teu marido pelas coisas que ele vem com elas para dentro de casa? Não, não faz mais que obrigação. Ele vai trabalhar, tem que ganhar, tem que trazer. A mulher fez lá, não faz mais que obrigação dela. Essa pessoa poderia escolher não fazer. É obrigação? Ok, é. Mas como é muito melhor até cumprir com uma obrigação, quando mesmo assim alguém nos diz muito obrigado. Você cumpre essa obrigação com mais alegria. Gratidão. Que nesse ano a gente tenha gratidão. Aqui nesses versículos ele está falando também de atividades de culto. De culto, ele fala de mandamentos recíprocos, mandamentos que a gente não consegue obedecer sozinho, não é só a gente e Deus, eles são recíprocos, todos os mandamentos recíprocos envolvem os uns aos outros, e dizem: ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Aqui está falando de uns aos outros, da comunidade cristã reunida juntos, está falando de atividades cultuais, como o que está acontecendo aqui, nesse ano. Estabeleça que, no mínimo, uma vez na semana você está no culto público, que você nunca perca a ceia, a não ser por motivo de força maior. Busca estar num grupo pequeno, onde esse uns aos outros se intensifica ainda mais. Culto, que nesse ano, culto seja a nossa prioridade. E daí ele diz uma coisa muito linda aqui, e ele fala: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Isso aqui é poderoso. Habite, more ricamente, com abundância, que a palavra de Deus esteja em vocês com abundância, não com escassez, mas com abundância. Tenha bastante da palavra de Deus em vocês. Não é pouquinho.
Gente, nós não podemos imaginar os efeitos da palavra de Deus na nossa vida. Aqui tem um vídeo que rodou muito essa semana, eu recebi de uns 5, 6, certo? Muitos aqui receberam também, mas é muito interessante, que fala da Bíblia, da leitura bíblica. Vamos assisti-lo. There was a recent study by the Center for Bible Engagement where they polled 40,000 general population in the U.S. from 8 to 80, and they just wanted to see how we are engaging with Scripture. Right. And they discovered something that actually became kind of the profound discovery of the entire study. They weren't even looking for this, and this is kind of became the highlight of the study. Right. When we're in the Scripture one time a week, and that could be church on Sunday, that's pastor saying you open your Bible, we hear the message, one time a week had negligible effect on some key areas of your life. So I'm going to spell that out more here in a moment. 2 times a week, negligible effect. Now, at 3 times a week, there was a blip on the map, like there was a heartbeat. Something happened, again, a heartbeat. Okay. But here was the profound discovery. When we're in the Scripture 4 times a week, it literally spikes off the chart. You would expect that it'd be 1, 2, there'd be a gradual incline on the effect and impact that would have in your life, but it was literally 1, 2, 3, 4, something radically happens. Okay, you got my curiosity. To this extent. What kind of behavior is being affected? Feeling lonely drops 30%. Wow. 4 times a week in the 4 Bible. times a week in the Bible. Okay. Anger issues drop 32%. Bitterness in relationships, marriage, a relationship with your kids, and so on, drops 40%. Alcoholism drops 57%. Feeling spiritually stagnant. You know, if there was one area when I'm talking with people that they'll be honest about is they just feel spiritually stagnant. Ask them the question, how much time are you spending in Scripture? If they're in the Scripture 4 times a week or more, it drops 60%. Wow. Viewing pornography drops 61%. That's very important. Now, on a flip positive side, sharing your faith jumps 200%. Wow. Because you have a confidence in God's Word. And then discipling others jumps 230%. That's amazing right there. Gente, isso é um trabalho de pesquisa científico. Isso nos mostra um pouquinho do poder da palavra de Deus. Jesus disse assim: vocês estão limpos com a palavra que eu tenho dito a vocês. O salmista disse: enviou a sua palavra e os curou. Poder da palavra de Deus, mas está aqui, habite ricamente. Está falando aqui das coisas que acontecem 4 vezes por semana, lendo a Bíblia, mas ele está falando de ler a Bíblia de fato, não de enganação, leitura da Bíblia. E Bíblia a gente precisa ler todo dia, porque Bíblia é alimento, a gente come todo dia, não é? Só quando jejum, não come. Mas a gente come todo dia, Bíblia a gente tem que ler todo dia. Daí, não, mas eu leio todo dia, eu fecho o olho, abro a Bíblia assim, coloco o dedo lá e leio um versículo. Todo dia eu leio. Não, para com isso. Isso é brincadeira. Não leio, sim. Daí, às vezes eu abro lá, leio lá um negócio lá, outro dia abro lá em outro lugar. Desculpa, então você não lê a Bíblia. Está enganando a si mesmo, tentando enganar Deus e aos outros. Nós lemos a Bíblia se nós temos uma sequência, um método, se nós adotamos um método e nós o seguimos. Fora disso, desculpa, não há de fato uma leitura bíblica. A gente tem que ter uma disciplina para isso. Daí, não, mas sabe, é que tem coisa na Bíblia que eu não entendo. Pois é, também tem coisa na Bíblia que eu não entendo. Mas se a gente ler e aplicar aquilo que a gente entende, a nossa vida já vai mudar um monte. E mesmo as coisas que de repente a gente não entende, mas o fato de ser a Bíblia, a gente está na presença da palavra de Deus, só aquilo já mexe com a gente.
Não vou negar que tem algumas passagens mais difíceis. Não vou dizer a você que seja a coisa mais agradável ficar lendo genealogia, os nomes esquisitos lá, mas sabe, leia, está lá. E quando a gente lê a Bíblia, coisas assim acontecem, com regularidade. Leia no mínimo um capítulo da Bíblia por dia, por favor. No mínimo. Leia o dia que você pecou pouco, leia o dia que você pecou um monte, leia o dia que você pecou mais ou menos, leia o dia que você está feliz, leia o dia que você está triste, leia o dia que a tua mulher brigou com você, ou que te deu um sorriso. Leia todo dia, independente do que tenha acontecido nesse dia. Porque a palavra de Deus nos toca, nos limpa, nos transforma. Eu gostaria de sugerir a você um método, cada um tem o seu, talvez você já tenha o seu. Tem um método muito bom que é a leitura da Bíblia de um ano. Eu já tentei fazer isso várias vezes e não consegui. Eu leio, não sou rápido para ler, e quando eu leio algumas coisas eu começo a parar, pensar, e daí o tempo voa, sabe, daí eu nunca consegui, mas daí alguns anos eu achei um método de leitura da Bíblia em 2 anos. Resumindo, você lendo um capítulo do Antigo Testamento e um do Novo, tem alguns dias que lê um terceiro, você em um ano lê o Novo Testamento inteiro e a metade do Velho. No segundo ano, você lê a segunda vez o Novo e a segunda metade do Antigo Testamento. Então, é um ritmo bom que eu com a Carmen nos adaptamos, e anos. Eu não lembro, não sei quantas vezes eu li a Bíblia, não contei. Mas a gente segue esse método. E eu lembro que alguns anos eu pedi para o pessoal da igreja fazer, fazer um roteiro desse tipo de leitura de 2 anos e colocar num livreto desse. Eles fizeram um bom trabalho, um material que não é barato, tem um custo razoável. Eu lembro que no TCL eu distribuí. Nesse dia do TCL, eu cheguei aqui, veio uma irmã e me disse: pastor, eu sonhei que hoje as pessoas recebiam algo verde na mão e era um alimento para elas. Daí ela falei, olha, eu vou distribuir uma coisa verde hoje aqui, ó, que é um roteiro de leitura da palavra de Deus. Hoje na saída, certo? Se você quiser um desse, você vai ali no hall, no balcão, você pega um. Mas leve se você for ler, por favor. Infelizmente, acho que não vai sobrar para o pessoal do culto da noite. Né? Saiu muito. Mas sabe de uma coisa? Que a palavra de Deus habita em nós ricamente. Ricamente. Isso fará toda a diferença. E a gente tem aqui muito conteúdo para vencer. Então, coloca como alvo a leitura diária da palavra de Deus. Sabe, se aconteceu um dia lá que não deu por alguma razão, não vou dizer que não aconteça, não vou dizer que isso nunca aconteça comigo, é raro, mas, sabe, acontece às vezes, mas umas vezes e às vezes. Mas se acontecer no meu dia, no outro, por favor, não perca o embalo. Mas eu vou começar. Quando começar a Bíblia, me dá sono. Então, lê a Bíblia em pé, fica lendo, daí você não dorme. Mas lê a Bíblia. Leia a Bíblia. É a palavra de Deus que nos alimenta. Relacionamentos familiares, está aqui a Bíblia dizendo: mulheres, sujeitem-se cada uma a seu esposo, como convém a quem está no Senhor. Esse sujeitem-se no grego, o patosso, era um termo usado no meio militar, que significava organizar divisões de tropas sob o comando de um líder, e a ideia de hierarquia.
E toda organização, ela é hierárquica, não existe organização sem uma hierarquia. No céu tem hierarquia. Na Trindade existe uma hierarquia administrativa. Pai, Filho, Espírito Santo. Não é que um é mais importante do que o outro, não. A hierarquia não tem a ver com importância, tem a ver com organização. O inferno trabalha com hierarquia. Qualquer organização sem uma hierarquia, ela quebra, ela sucumbe, ela se autodestrói. E é nesse sentido que tem essa palavra. E ela também significava atitude voluntária de ceder, cooperar, assumir responsabilidade e ajudar a levar uma carga. É nesse sentido de estabelecer, de ajudar, de cooperação, não tem a ver com opressão. O texto não fala em se submeter a abusos, não fala em se submeter à violência, à subserviência, que é cumprir ordens de modo humilhante. Tem a ver com relacionamento de respeito hierárquico dentro de uma organização estabelecida por Deus. Isso funciona, gente. Fala que o esposo deve amar a sua esposa. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Amar. Verbalizando esse amor e expressando com as suas ações. Quem ama não explora, quem ama não ignora, quem ama não humilha, quem ama não desconsidera. Uma mulher amada e saudável não terá dificuldade em reconhecer a liderança do seu esposo. A Bíblia fala aos filhos, e ela recomenda aos filhos a obediência. O texto de Efésios acrescenta ainda o honrar e diz: honra teu pai e tua mãe para que te vá bem. O inverso também é verdadeiro: quando não honramos, a vida vai mal. E tem gente que vai até a velhice vivendo mal, porque desonrou os pais e não reconheceu isso. Honra, obediência. A despeito de quem sejam os pais, o que quer que eles fizeram é pai, é mãe. Honra tem a ver com hierarquia e não com mérito. Ou com o nosso julgamento se é digno ou não de honra. Mas a Bíblia fala aos pais. Aos pais é dada autoridade, uma autoridade confiada por Deus para liderarem os filhos. Liderança essa que não deve ser abdicada. Tem muito pai deixando de liderar, de ensinar, de dizer a eles o que é preciso ser feito. Não podemos abdicar, mas exercer essa autoridade dada por Deus com sabedoria, com sensibilidade, com amor. Cuidar com os discursos que se repetem 100 vezes a mesma coisa em todo o tempo, até que o filho diz: não aguento mais. Como pais, nos cabe essa responsabilidade que nesse novo ano, tenhamos um propósito de construir um ambiente familiar melhor, com gratidão, com a busca da paz, e cada um de nós assumindo o nosso papel à luz da Bíblia. À luz da Bíblia. Sabe, e repito, aqui ninguém é melhor, mais importante ou menos importante. Não tem a ver com grau de importância. Ah, não, mas é um lugar inferior. Não, ninguém nunca está em um lugar inferior quando está no lugar onde Deus colocou. E aos olhos de Deus não tem a ver com inferioridade. Repito, é uma questão de organização e só assim as coisas funcionam. Alvos nas nossas relações de trabalho. Ele fala: escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor.
escravo, doulos, na época, falava sobretudo daquele que tinha um senhor sobre si e que não tinha nem mesmo os seus próprios direitos. O direito da sua vida pertencia ao senhor dele, e isso, na maioria das vezes, tem a ver com doulos, mas também era usado por aqueles que decidiam trabalhar para alguém, então se submetiam à sua liderança. E acredita-se que a maioria da população do Império Romano era escrava, tinha os senhores sobre si. Não vamos confundir escravidão que tinha no Brasil com um feitor com um chicote na mão, não era essa a relação. Mas, contextualizando na nossa realidade essa relação líder-liderado, aquele que tem autoridade sobre nós, tem comando sobre nós, e a palavra de Deus está orientando aqui que nós precisamos obedecer os senhores, é claro, isso tudo dentro dos princípios bíblicos, não somente para agradá-los quando estão observando, mas com sinceridade de coração, mesmo longe dos olhos dele. A Bíblia está dizendo isso. Eu tenho que ser o mesmo diante do meu líder, na presença dele como na ausência dele, eu tenho que fazer o meu melhor. E diz que eu tenho que honrar, que eu tenho que respeitar, e diz que eu tenho que fazer isso como para o Senhor. Não é na presença do meu líder, eu estou ali, estou fazendo, ele sai, daí eu faço de qualquer jeito, eu falo mal dele, jogo um monte de veneno, eu gero um ambiente complicado, daí de repente vai perder o emprego, vai dizer, Deus, eu sou dizimista. Mas olha o que você está fazendo aí. A Bíblia diz que eu tenho que servir como quem serve o Senhor, como quem faz para o Senhor. A Bíblia fala de vir a recompensa do Senhor. É possível que o teu chefe lá nunca te reconheça, mas quando você faz para o Senhor, Ele te reconhece. É possível que, e diz a Bíblia aqui, que virá a recompensa do Senhor. É o Senhor que vai recompensar, porque eu faço para Ele, tudo como para o Senhor. A Bíblia está falando aqui também para os senhores, e diz, senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm o Senhor nos céus. Seja justo no trato com o seu liderado, dê a ele, em termos financeiros, materiais, o que é justo. E não só isso, dê a ele o reconhecimento devido do trabalho que faz. Verbalize, elogie, afirme, senta junto, ensina, corrige, mas valoriza. E a Bíblia diz que, mesmo se alguém não tem aqui um Senhor na terra, tem um Senhor no céu, a quem deve prestar contas. Que nesse 2020 tenhamos alvos nessas relações. E fazer tudo como para o Senhor. E o pastor Ailton falou aqui na caminhada de conquista sobre excelência, sobre pavimentar a estrada com excelência. Diz, tudo o que fizerem, façam de todo o coração. E tem algumas coisas que a gente não tem facilidade, talvez não gosta, mas que a gente tem que fazer, vamos fazê-la com todo o nosso coração, todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa. Quem cometer injustiça receberá de volta a injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Recompensa, aqui está a lei da semeadura e da colheita. A Bíblia diz que tudo que o homem semear, isso ele vai colher. Eu sempre gosto de fazer o adendo de que
A Bíblia nunca disse que tudo que acontece na vida é resultado de semeadura. Não. Tem coisa que acontece na vida que não tem a ver com semeadura. Tem gente que diz, por que está acontecendo isso comigo? Eu não semeei isso. A Bíblia nunca disse que tudo é resultado de semeadura, mas ela diz que tudo que se semear vai se colher. Jó não semeou aquilo que colheu. Não. Era uma outra situação. Então, que nós semeemos essas coisas. Que isso sejam alvos para a nossa vida nesse ano e na nossa vida. Que quando chegarmos ao final de 2020, nosso relacionamento com Deus tenha crescido. Que em nossa família o ambiente seja agradável, harmônico e amoroso. Que o nosso trabalho, as nossas relações de trabalho, líder, liderado, sejam muito melhores. Que em tudo a nossa vida, que em tudo na nossa vida, tudo que acontecer seja visto como culto ao Senhor. E então, a vida será melhor. Amém?